Capítulo 13. Psicologia. Psicologia quer dizer conhecimento da alma. Deveria ser o estudo do espírito, mas nunca foi sobre isso. A psicologia é o estudo das cognições, percepções e afetos. É o estudo da personalidade. Como a personalidade se baseia nas percepções pentasensoriais, a psicologia não é capaz de reconhecer a alma. Não é capaz de entender a dinâmica que está por trás dos valores e comportamentos da personalidade. Assim como a medicina busca curar o corpo sem reconhecer a energia da alma, que está por trás da saúde ou da doença do corpo e, portanto, não consegue curar a alma. A psicologia busca curar a personalidade sem reconhecer a força da alma, que está por trás da configuração e das experiências da personalidade e, portanto, não consegue curar no nível da alma. Para desenvolver e alimentar sua mente e seu corpo, é necessário entender que você tem uma mente e um corpo. Para curar diretamente no nível da alma, é necessário antes reconhecer que você tem uma alma. Partindo dessa ideia, seria a alma um vazio que preenche sua caixa torácica, como nos mitos? Não. Então, se sua alma é real e viva, com força e existência, qual é o propósito dela? Desenvolver uma mente saudável e disciplinada, um intelecto que possa se expandir de maneira sadia e plena em qualquer tarefa, exige mais do que apenas reconhecer a existência da mente. Exige entender como a mente funciona, o que ela deseja, o que a fortalece e o que a enfraquece, e, então, aplicar esse conhecimento. Do mesmo modo, não é possível auxiliar a alma de modo consciente em sua evolução apenas por reconhecer sua existência. É necessário entender o temperamento da alma, entender o que consegue ou não tolerar, o que favorece e o que prejudica a saúde dela. Essas coisas devem ser observadas. Ainda não foi desenvolvida a forma de se fazer isso. Ainda não criamos uma compreensão disciplinada e sistemática da alma. Não entendemos como nossos comportamentos e atividades a afetam. Quando vemos uma personalidade disfuncional, não pensamos no que isso revela sobre a alma. Todavia, a personalidade apresenta aspectos específicos da alma reduzidos a uma forma física. Portanto, disfunções da personalidade não podem ser compreendidas sem uma compreensão da alma. Os medos, raivas e invejas que deformam a personalidade não podem ser compreendidos independentemente das circunstâncias kármicas a que servem. Quando você entende de verdade, que as experiências de sua vida são necessárias para o equilíbrio da energia da sua alma, você fica livre para não reagir a elas pessoalmente, para não criar mais karma negativo para a sua alma. A dor em si é apenas dor, mas a experiência de dor aliada a uma compreensão de que a dor serve a um propósito valioso é sofrimento. O sofrimento tem sentido. O sofrimento pode ser tolerado porque há um motivo para a sua existência, que vale o esforço. Há algo que vale mais a pena do que a evolução de sua alma? Isso não significa que você deva se tornar um mártir. Ao entender que é agindo pela evolução de sua alma que você contribui para o mundo, você se torna alguém que contribui conscientemente para o bem-estar e o desenvolvimento espiritual daqueles que compartilham da experiência de aprendizado humano com você. Se você for cruel consigo mesmo, vai ser cruel com os outros. Se for negligente consigo mesmo, vai ser com os outros. É só sentindo compaixão por si mesmo que você pode sentir compaixão pelos outros. Se não consegue se amar, você não conseguirá amar os outros ou aguentar ver os outros serem amados. Se não conseguir tratar a si com generosidade, vai se ressentir desse tratamento quando ouvir em outra pessoa. Se não conseguir se amar os outros, se tornará um esforço muito doloroso com momentos de alívio apenas ocasionais. Em outras palavras, amar os outros ou a forma como se trata é a dose que você toma do seu próprio remédio que, ao mesmo tempo, você dá aos outros. Indivíduos que vivenciam aquilo que se pode entender como uma atitude de mártir pensam que estão dando tudo de si aos outros. Veem isso como uma forma de amor, mas, na verdade, o amor que dão está contaminado porque é cheio de tristeza por eles mesmos. Uma sensação de culpa e impotência obscurece a energia de seu coração e, portanto, quando sua afeição é sentida pelo outro, a sensação, no fim, não é boa. É densa de necessidade,
mas a necessidade nunca é articulada. Então, o amor deles é como cimento puxando você. Quando consegue fazer coisas generosas para si mesmo, você sabe o que é ser capaz de se amar. Então, pode olhar para os outros que precisam desesperadamente de generosidade e amor, e se sentir bem quando eles conseguem isso. Não sendo condescendente, mas sentindo-se bem de verdade. Essa é a energia da alma. É a percepção da alma. Quando não existe compaixão, quando existe culpa, remorso, raiva ou tristeza, existe uma oportunidade para curar a alma. Qual é a relação dessas experiências com uma alma saudável e com uma alma não saudável? O que é uma alma saudável? É necessária uma psicologia espiritual para responder a essas perguntas. Uma nova disciplina do espírito que seja verdadeiramente do espírito, que tenha como foco a alma do ser humano. A evolução humana e a evolução do espírito em matéria é muito específica. Não é casual, não é caótica. É uma evolução muito específica. Quando certos processos necessários da maturação da união de matéria e espírito não são honrados, o espírito surta. Psicólogos tentam explicar esses surtos nos termos da psicologia. Podemos até seguir usando essa linguagem, mas deixemos que a psicologia se expanda para incluir uma linguagem do espírito. Com o passar do tempo, essa vai se tornar sua primeira língua, por assim dizer, e todas as psicoses e surtos psicóticos vão finalmente ser explicados em seus termos apropriados, que é a fragmentação do espírito. A reencarnação e o papel do karma no desenvolvimento da alma serão partes centrais da psicologia espiritual. As características de uma personalidade, as qualidades que tornam uma pessoa uma personalidade diferente da outra, não podem ser entendidas sem uma compreensão do karma que criou essas características. Nem sempre é possível entendê-las em termos de história da personalidade, porque elas podem refletir experiências que antecedem a personalidade, em alguns casos, por séculos. Em discussão, portanto, não estão os efeitos da raiva, da inveja, da amargura, da tristeza e assim por diante, sobre a personalidade, mas sobre a alma. Não é preciso compreender cada uma das personalidades, cada uma das vidas de uma alma. As muitas e muitas vidas de uma alma não são igualmente centrais para o desenvolvimento de cada uma de suas personalidades, mas, sem percepção consciente das experiências dessas vidas que ensinem diretamente sobre as batalhas de sua personalidade, não há como compreender a extensão do que está sendo curado por meio de suas experiências ou do que se busca para alcançar uma conclusão. Se sua alma tiver sido um centurião romano, um pedinte indiano, uma mãe mexicana, um garoto nômade e uma freira medieval, entre outras encarnações, e se os padrões kármicos colocados em ações nessas vidas estiverem agindo dentro de você, você não vai ser capaz de entender suas propensões, seus interesses ou suas reações a diferentes situações sem uma percepção consciente das experiências dessas vidas. Talvez a freira medieval de sua alma tenha desenvolvido uma capacidade de ver um anjo, que conquista espiritual extraordinária. Seu professor espiritual vai vir até você nessas mesmas frequências de luz. Ela oferece a você os frutos de uma vida de contemplação, dificuldade, dor e coragem. O centurião de sua alma não está morto há milênios. Essa energia pode literalmente se infiltrar em seu corpo e querer empunhar uma arma moderna por curiosidade. Você não gosta de certos tipos de pessoas? Sentia atração por remédios quando era criança? Tem medo de lugares pequenos? Reações como essas nem sempre têm explicação a partir das experiências de sua vida. O poder de cura no cerne da psicologia é o poder da consciência. O que cura é buscar, encarar com coragem e trazer à luz da consciência aquilo que é inconsciente e, portanto, ocupa uma posição de poder sobre a personalidade. Quando a existência daquilo que precisa ser tornado consciente não é reconhecida, como as experiências de vidas que foram vividas em outros lugares e períodos, não é possível haver cura. Você já rompeu com um companheiro ou um cônjuge?
Um companheiro ou cônjuge já rompeu com você? Pode ser que suas almas tenham, com graça e grande compaixão, concordado em representar nessa vida uma situação que vivenciaram em outra ou outras vidas. Uma situação que ainda guarda um potencial de cura para ambas. Pode ser que suas almas tenham concordado em um equilíbrio mútuo de energia, para que um passe pela mesma perda dolorosa que foi infligida anteriormente à outra. Experiências como essas não são feitas para causar dor nem sentido. Não existe nenhum ato no universo que não seja compassivo. Seus pais são as almas de quem você é mais próximo em sua vida e cuja influência sobre você é maior. Isso acontece mesmo que não pareça. Mesmo que, por exemplo, você tenha sido separado de seus pais ou apenas de seu pai ou de sua mãe ao nascer. Sua alma e a alma de seus pais concordaram sobre sua relação a fim de equilibrar a energia que cada um precisava equilibrar, ou ativar mutuamente dinâmicas essenciais para lições que cada um deve aprender. Sem uma percepção consciente de suas interações kármicas, das experiências de outras vidas de sua alma, você não consegue entender a profundidade dos potenciais despertares que podem resultar de sua interação com seu pai, com sua mãe ou com um irmão. A exploração e a compreensão da intuição serão uma parte central da psicologia espiritual. A intuição é a voz do mundo não físico. É o meio de comunicação que liberta a personalidade pentasensorial das limitações de seu sistema pentasensorial, que permite à personalidade multissensorial ser multissensorial. É a conexão entre a personalidade e seu self superior e seus guias e professores. A psicologia nem sequer reconhece a intuição, exceto como uma curiosidade. Por isso, ela não reconhece o conhecimento obtido por meio da intuição e, portanto, esse conhecimento não é processado pelo intelecto. A personalidade pentasensorial processa apenas o conhecimento que acumula e as evidências que obtém por meio de seus 5 sentidos. A personalidade multissensorial adquire conhecimento por meio de sua intuição e, ao processar esse conhecimento, alinha-se passo a passo com a sua alma. A jornada consciente rumo ao poder autêntico exige o reconhecimento das dimensões não físicas do ser humano, da alma de um conhecimento crescente do que é a alma e do que ela quer. A espiritualidade estará no cerne da psicologia espiritual. A psicologia espiritual será orientada para a espiritualidade e as crises espirituais serão consideradas sofrimentos legítimos. A psicologia espiritual vai investigar e compreender os relacionamentos funcionais entre karma, reencarnação, intuição e espiritualidade. A espiritualidade está relacionada ao processo imortal em si. Você tem sua intuição, por exemplo, mas sua espiritualidade não se limita à sua personalidade nem a seu sistema intuitivo. Sua espiritualidade abrange toda a jornada de sua alma, ao passo que sua intuição é a via pela qual sua alma consegue entrar em contato com seu ser para ajudá-lo em situações de sobrevivência, de criatividade ou de inspiração. É a vida pela qual, através de seu self superior, você pode pedir e receber assistência de outras almas e de seus professores e guias. Sua espiritualidade pertence àquilo que é imortal dentro de você, ao passo que, quando você abandona seu corpo, o sistema intuitivo que se desenvolveu para esse corpo será deixado para trás porque não será mais necessário. A psicologia espiritual é um estudo disciplinado e sistemático do que é necessário para a saúde da alma. Vai identificar comportamentos que agem contra a harmonia e a plenitude, contra a energia da alma. Vai considerar os elementos de amplo alcance da negatividade, quais são as formas de negatividade e os efeitos delas sobre a alma. Tudo que aumenta a separação dentro de uma pessoa fragmenta a alma ou, de alguma forma, diminui sua força, que não deve ser confundida com sua imortalidade. A alma, quando se reduz para caber numa encarnação física, tem dentro de si o modelo do holismo. Digamos que um padrão espiritual genético de holismo existe e está presente, e que quando a personalidade atua fora do padrão genético de holismo, o resultado é a disfunção. A psicologia espiritual vai explicar essas situações que fragmentariam o espírito se vistas com clareza. A brutalidade, por exemplo, fragmenta o espírito humano.
A alma não consegue suportar a brutalidade. Não consegue suportar rompantes de dor e irracionalidade. Não consegue suportar ouvir mentiras. Considere isso em nosso planeta. Ele não consegue suportar a ausência de perdão, não consegue suportar invejas e ódios. Essas coisas são contagiosas, venenos para ele. Quando a personalidade assume esses comportamentos, é como se ela desse arsênio ao corpo repetidas vezes. É simples assim. Esses comportamentos distorcem, contaminam e destroem a força da alma. Da mesma maneira, essa é a distorção da alma que a contraparte física e reduzida da alma, chamada personalidade, enfrenta para se purificar para deixar outras almas verem a fim de que possa receber ajuda. Entender essa dinâmica está no cerne da psicologia espiritual. É a base sobre a qual a psicologia espiritual se baseia para que, quando a dor for sentida, ela não seja respondida com julgamento, brutalidade ou evasão, mas reconhecida como uma alma fragmentada. Assim, sob essas circunstâncias, diremos: vamos curá-lo, vamos curá-la, não vamos fugir da feiura de uma alma fragmentada. A personalidade de uma alma fragmentada não é consciente. Há uma interação contínua entre sua personalidade e sua alma. A pergunta é: você tem ou não consciência disso? Se não tiver, então não é um processo direto. É indireto por ter que mover suas correntes pela densidade da dúvida, pela densidade da ausência de percepção consciente. Se você estiver ciente da orientação de seu self superior e for receptivo a isso, essa receptividade possibilita que a orientação flua de maneira instantânea e imediata. Se não estiver ciente e negar que haja qualquer nível de sabedoria e orientação mais elevada em sua vida, a orientação deve vir, então, através da densidade de eventos físicos. A percepção consciente entra pela primeira vez em sua personalidade não consciente através da crise. Quando a personalidade não está vinculada ou está separada da energia pura da alma, ela é seduzida pela materialidade física da vida. Isso sempre resulta em uma crise da personalidade que se isolou da força e da orientação necessárias que devem fluir para dentro dela. A personalidade que não tem consciência ou que nega a existência de suas fontes mais elevadas de sabedoria não tem como recorrer à orientação delas, à intuição delas ou a nenhum mecanismo orientador de nossa espécie. Portanto, o resultado é a crise. Quer dizer que a crise seria fundamental para o nosso crescimento? Não. Esse padrão evoluiu pelas escolhas feitas por nossa espécie. O fluxo de nossa evolução não tinha que incluir esse padrão de crise. Não tinha que incluir as experiências de dor e trauma, de violência e brutalidade, emocional ou física, para crescer. Foi determinado pela ordem divina que nossa espécie seguiria para a plenitude em determinado ponto de sua evolução. A forma como nossa espécie agiu e aprendeu no decorrer de sua evolução foi determinada unicamente pelas escolhas que ela fez sobre como usar a energia dentro da escola da Terra. A dúvida foi criada e definida como o principal professor pela própria escolha humana. Nossa espécie escolheu esse caminho de aprendizado e, portanto, estabeleceu padrões kármicos de movimento, padrões kármicos geracionais. À medida que nossa espécie foi evoluindo, que foi vivenciado seu espectro de medos, seu espectro de desejos, seu espectro de apegos ao físico, certas escolhas, coletiva e individualmente, começaram a caracterizar e dar forma ao caminho que nos seria mais familiar. Despertar para a necessidade de tocar algo mais, de tocar o próprio sistema de energia espiritual, é agora um caminho já trilhado que inclui a experiência de se tornar fisicamente impotente em relação à estrutura da escola da Terra, até que a alma alcance o poder genuíno. Em outras palavras, o despertar da personalidade para o potencial da alma passou a exigir a perda de um companheiro, a morte de um filho, a falência de um negócio ou alguma situação que deixe o indivíduo sem poder. Exige o fracasso do poder externo, o que, para a personalidade pentasensorial, é uma crise. A psicologia espiritual aborda essa situação tratando diretamente da questão do poder autêntico. Essa é uma questão oportuna porque chega um momento em que nossa espécie está evoluindo para além da personalidade pentasensorial, para além do aprendizado por meio da exploração pentasensorial do mundo físico, que é o poder externo, e para as experiências da personalidade multissensorial, as experiências do mundo não físico e a jornada consciente rumo ao empoderamento autêntico
pela escolha responsável com a assistência de guias e professores espirituais. A personalidade, incluindo a personalidade pentasensorial, não é positiva nem negativa. É uma ferramenta da alma, uma parte natural da encarnação. O desenvolvimento dos 5 sentidos foi uma celebração em que o intelecto foi expandido e nossa espécie teve a chance de aprender através da matéria física. A busca por poder externo passou a ser gerada por uma insegurança causada não pelas limitações da personalidade, mas pelas escolhas que foram feitas por nossa espécie. Aprender por meio do medo e da dúvida em detrimento da sabedoria. Nossa espécie está tendo uma nova chance de escolher como aprender, como evoluir. E esse é o momento para nós, como espécie e como indivíduos, de escolher de novo. É uma oportunidade para nós, como espécie e como indivíduos, de fazer uma escolha diferente, de escolher outra coisa, como aprender a amar por meio da sabedoria, pegar o caminho vertical da transparência, do crescimento e da vida conscientes. Estamos chegando ao fim de uma fase de evolução que foi escrita muito antes de existirmos. Quando o aprendizado e a evolução de nossa espécie foram traçados, o intuito era complementar ciclos, grandes ciclos que agem dentro do universo, em nossa galáxia e em outras. Esses ciclos se movem dentro da forma física, em certas velocidades, servindo a certos propósitos e equilíbrios da energia. O ciclo que estamos encerrando e, portanto, começando é um momento em que 3 ciclos chegam ao fim e recomeçam. Esses ciclos agem um dentro do outro, assim como a Lua orbita a Terra, que orbita o Sol, e há órbitas dentro de órbitas, também há ciclos dentro de ciclos. Estamos chegando ao encerramento de um grandioso ciclo em termos astrológicos, um ciclo de 2000 anos, e um ciclo ainda mais grandioso, em que um ciclo de 25 mil anos está se conectando a um ciclo de 125 mil anos. É por isso que essas coisas, dentro desse momento de nossa evolução, estão acontecendo agora. É nesse momento que elas estavam destinadas a acontecer. A negatividade do último ciclo de 2000 anos está sendo colhida agora para poder ser descartada e transformada, para que o próximo ciclo de 2000 anos, que começa com o próximo ciclo de 25 mil anos, que se inicia com o próximo ciclo de 125 mil anos, que se inicia todos os 3 ao mesmo tempo, possa começar bem. É disso que se trata a situação e o momento atual sobre a nossa Terra. O nascimento de oportunidades muito diferentes. Oportunidades de se livrar de padrões que não são mais necessários. Quanto mais luz houver, ou seja, literalmente, quanto mais iluminado você for, mais vai escolher caminhos diferentes. A psicologia espiritual vai apoiar a escolha de aprender pela sabedoria, a escolha de libertar de padrões de negatividade, de dúvida e de medo, que não são mais apropriados para quem somos e para o que estamos nos tornando. A psicologia espiritual vai tornar mais claro o relacionamento entre a personalidade e a alma, as diferenças entre elas e como reconhecer essas diferenças. Vai tornar explícitos os efeitos das interações entre personalidades sob a perspectiva das dinâmicas de energia impessoais que essas interações colocam em movimento. E vai mostrar como essas dinâmicas podem ser usadas para curar. Muito obrigado, meus irmãos, por chegarem até aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo se assim gostaram. Forte abraço.